correndo, porque a nossa hora já correu. Diz assim: a fome da palavra de Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Amém? Só de primeiro versículo, poder sentar em nome de Jesus. Glória a Deus e aleluia. Muito com a família, né? Glória a Deus. Quantos hoje aqui não puderam vir no culto de ensino? Eu acho que a maioria. E quantos nunca vieram? Glória a Deus. Então hoje nós vamos ter um culto de ensino em nome de Jesus, que é um culto também, aliás, o melhor culto. O melhor culto. Porque a palavra não fala que a fé e a salvação vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Eu venho indagando muito, ó meu Deus Todo-Poderoso, e assim, eu me coloco eu na posição, não de vocês. Eu já participei de muitos cultos abençoados, principalmente quando é festividade. E já vi Deus usar muito pregadores de forma tremenda, e glória a Deus por isso. Mas, às vezes Deus usa o pregador, a pregadora de forma tremenda ali, mas às vezes você não consegue entender muita palavra. Você entra no mistério, você entra na emoção, e glória a Deus, Deus trabalha. Mas o alicerce não fica no seu coração, não fica no meu coração. Então o ensino de ensino, ele é primordial. Primordial. Se você não aprender a base da palavra, e você estamos vulneráveis a qualquer momento a errar, a qualquer momento a cair. Não tem aquele nem aquela, qualquer um de nós. Então hoje eu vim aqui de manhã, fizemos três noites ali no vale. Eu, o Diácono Tiago, o Diácono Ala, José Carlos, o Juliano, o cobrador Abel. E cheguei mais de meia-noite, dormi mais de 2 horas, preparando a noite toda. Mas não foi ruim não, porque tinha 9 pessoas é um grupo bom. Mas eu aqui ministrando o estudo, e Deus ardia o meu coração. Faça algo diferente nesse domingo. Faça algo diferente. Aleluia. Se alguém não vai à montanha, a montanha vem a alguém. Porque é assim que Deus trabalha. Louvado seja o nome do Senhor. E próximo domingo é o nosso quinto Santa Ceia, então é mais que necessário que você venha a se acertar na palavra do Senhor. Amém? Vamos lá ler livro de Gênesis, capítulo 1, porque eu fiz aqui capítulo 1 e capítulo 2, mas não deu, só deu para fazer um hoje, que foi 1h30, porque pela honra e graça do Senhor, Ele falou para ele em nossos corações, teve muito assunto, e ficou só o capítulo 1. Mas amém, vamos tentar fazer o capítulo 1 e Deus vai preparar outro momento para o capítulo 2. Amém? Glória seja dada ao Senhor. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. E disse Deus: ajunte-se águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie,
e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã do terceiro dia. E disse Deus: haja luminária na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempo determinado, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã do quarto dia. Disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis e alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus o abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas do mares, e as aves se multiplicaram na terra. E foi a tarde e a manhã do quinto dia. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus a separação da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus o abençoou, e Deus disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore que há fruto que dê semente, ser-vos-á para alimento, e a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda árvore verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizeram, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Oh glória! E abençoou Deus o dia sétimo, santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, rapidamente, que a hora não espera. Glória a Deus. Quando eu fui ao banheiro, alguém estava ali e Deus usou, pela misericórdia e graça dele, para dizer algo para mim, que a igreja precisa orar, Não só os pastores, o Daí, Magda, Fausto e Márcia, não, as lideranças, toda a igreja. E eu creio assim, louvado seja Deus, mas tem que ter oração e ação. Se eu e você ficar em casa orando, mas não vir aqui no curso de ensino, não vir aqui cultuar, não vir aqui estar junto para poder adorar o Senhor, que é o lugar da bênção, fica difícil. Tem que ter oração e tem que ter ação. E eu creio que Deus tem trabalhado. Amém? Então, vou estar abrindo rapidamente esse estudo e tentar falar algo para que a gente venha conseguir terminar até 10 horas. Gênesis 1, estudo da história da criação. Vamos falar da criação. Em Gênesis 1, temos o relato da criação e a origem da vida na terra. A afirmação de Gênesis 1:1 é irrefutável, diz o professor Adalto Lourenço em seu livro Gênesis 1 e 2. Olha só, esse aqui é um pesquisador, um físico, e ele aqui confirma isso. Ele, não sei se é Deus ou não, eu não sei se conhece esse Deus que você conhece e eu conheço ou não, mas ele
afirma isso, dizendo que louvado seja Deus, que é irrefutável, diz o professor Adalto Lourenço em seu livro Gênesis 1 e 2. Ao longo da história, muitas teorias surgiram, sendo mais famosa delas o Big Bang e a Terra da evolução. Mas a Bíblia afirma que Deus é a origem da vida e o Criador de todas as coisas. É só confirmação que nós estamos no caminho certo, que nós servimos ao Deus certo, aquele que criou todas as coisas, sem Ele nada que há existiria. Então ele confirma aqui, louvado a Deus. Mas a Bíblia afirma que Deus é a origem da vida e o Criador de todas as coisas. De acordo com a própria Bíblia, isso é um fato. Em Salmo 8,3, a pastora Magda lê rapidamente aí, em Salmos 8,3, o autor diz que a criação anuncia a glória de Deus. Romanos 1,20, vou pedir para a Vanessa abrir aí, Romanos 1,20, diz que Deus se revela por meio daquilo que criou. E o autor aos Hebreus diz que isso só pode ser entendido pela fé. Glória a Deus. Salmos 8,3. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Glória a Deus. Olha aí, afirmação. Glória a Deus. Enquanto a mensagem, vou continuar aqui. Ou seja, a Bíblia não se propõe a provar que isso aconteceu. Ela afirma que isso é um fato. Contudo, ao longo do tempo, diversas autoridades no assunto atestam que a Bíblia está certa e que todas as suas afirmações científicas são válidas. Para um aprofundamento maior no tema, eu sugiro a leitura dos livros que nós temos aqui na mão. Ou seja, aqui os cientistas, até um tempo atrás, eles se indagavam muito em afirmar isso, mas hoje, pela misericórdia e graça do Senhor, por você, por mim, que somos igreja, que estamos pregando a palavra dele, que estamos testificando Cristo, eles não conseguem esconder mais, nem eles. Porque está escrito aqui, vou ler de novo, ou seja, a Bíblia não se propõe a provar que isso aconteceu, ela afirma que isso é um fato. Contudo, ao longo do tempo, diversas autoridades no assunto atestam que a Bíblia está certa e que todas as suas afirmações científicas são válidas. Talvez eu e você fiquem na dúvida, mas aquele que se ser entendido lá fora talvez está com mais confusão do que alguns de nós. Misericórdia. Achou, Vanessa? Isso. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Glória a Deus. De toda forma, a Gênesis 1 nos apresenta as fases da criação, que pode ser dividida da seguinte forma: etapa 1, criação da luz, versículo 3 de Gênesis, pastora Magda, que foi o primeiro dia. No dia 2, firmamento dos céus e mares. Gênesis 1:3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Glória a Deus. 6:8. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. Terceiro dia, terra seca e vegetação. 11-13. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do terceiro dia. Dia 4 fez os luzeiros, que é o sol, a lua, os astros. Glória a Deus. No dia 5, os habitantes, aves e peixes. No dia 6, animais terrestres e seres humanos. Glória a Deus. A principal diferença entre essas duas fases é que na primeira, Deus criou a matéria-prima de tudo que ele, o primeiro ao terceiro dia, a partir do nada. Do quarto dia em diante, ele utilizou como base para finalizar sua obra o que fez nos primeiros 3 dias.
Louvado seja Deus. No princípio da criação, o poder do Criador, do Senhor Deus, fica evidente em todas as coisas. A terra estava completamente sem forma, vazia, não havia absolutamente nada. Glória a Deus. A partir disso que Deus começou tudo o que existe, tanto a terra como o universo, de maneira geral. Do nada Ele criou todas as coisas, e isso é algo realmente impressionante e maravilhoso. Louvado seja Deus. Ou seja, nos 3 primeiros dias Ele criou a matéria. Nos 3 primeiros dias Ele criou a matéria. Nos outros 4 dias Ele, louvado seja Deus, usou essa matéria e multiplicou tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Não há nenhum exagero nisso, que o mesmo Deus pode fazer em nossa vida. A partir do nada, Ele pode dar à nossa vida um aspecto completamente lindo e maravilhoso. Por mais que o caos esteja nos cercando, por mais que a dificuldade esteja dizendo o contrário, uma palavra de Deus pode mudar toda a situação da nossa vida, pode libertar o viciado, pode restaurar a honra do adultério, pode restaurar a família daquele que trai. Aleluia, pode restaurar o mentiroso. Deus é poderoso para, através da sua palavra, restaurar a vida de qualquer pecador. Louvado seja Deus. Então essa parte aqui é muito linda, porque o mesmo que fez com a criação, que nós fazemos parte, hoje Ele faz conosco também. Ele pode tirar eu e você do lamaçal do pecado como Ele fez. Ele pode dar um banho de misericórdia. Ele pode mudar a sua vida, a minha vida, como Ele fez. Louvado seja Deus. Ainda que seja mentiroso, ainda que seja o adúltero, ainda que seja, louvado seja Deus, aquele que não tem nenhum valor para o homem lá fora, mas Deus pega atrás e Ele restaura pela tua palavra. Porque Deus é poderoso para, através da sua palavra, restaurar a vida de qualquer pecado, de qualquer pecador. Assim como Ele, só com uma palavra, só com o poder da palavra, Ele criou todas as coisas, assim Ele pode na sua vida e na minha vida mudar qualquer situação. Qualquer situação. Quando eu falo qualquer situação, é qualquer mesmo. Basta você ficar na posição, basta você, louvado seja o nome do Senhor, reconhecer que você é criatura dele, que você pertence a ele e que eu e você somos 100% dependentes dele. Louvado seja Deus. Gênesis 1:3 é a criação da luz. Quando o Senhor Deus criou a luz, Ele viu que ela era muito boa. Ele a separou das trevas, da escuridão. O mesmo acontece em nossas vidas. Quando o Senhor fala, quando Deus dá ordem aos caos que existem em nossa vida, a luz começa a raiar, a luz começa a brilhar. E isso é algo agradável. Glória a Deus. Então, hoje já foi falado aqui nos versículos anteriores, né? Louvado seja Deus, basta uma palavra dele. Ele permite até um certo estágio, quando eu e você nos fecha, mas chega um momento que Ele, só por uma palavra dele, a luz te alcança, a luz me alcança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é fiel e sempre será na sua vida e na minha vida. A presença de Deus em nossas vidas nos dá um outro aspecto. Um aspecto bonito e reluzente. Glória a Deus. Senhor Deus, o brilho do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Você já chegou em algum lugar que alguém falou: olha, você é crente, você é evangélico, você é de qual igreja? Pela misericórdia de Deus, em muitos lugares eu já cheguei sem me apresentar e alguém me reconheceu, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus que me apresentou. Glória a Deus por isso. Versículo 6 a 10 do capítulo de Gênesis 1, nós vemos que o Senhor Deus faz separação no firmamento, separação entre as várias porções de água que existem sobre a terra, separação entre o oceano, entre mares, entre praia, e isso é algo muito bom. Da mesma forma, na nossa vida, o Senhor separa as coisas também, dando a elas o lugar que precisam. Precisamos entender que Deus não nos vê como seres espirituais apenas, somos seres humanos, e Ele deseja que todas as áreas da nossa vida estejam organizadas, estejam funcionando bem, da maneira correta, cada um no seu devido lugar. Ou seja, como a gente costuma dizer, que o culto começa em casa, que a igreja começa em casa,
E é dessa maneira, assim como Deus fez tudo nos 3 dias, e nos 4 dias Ele organizou tudo. Assim como vocês são criatura dele, Ele quer fazer com você e comigo. Ele quer organizar a sua vida, organizar a minha vida, ou seja, Ele quer que você e eu tenha uma vida organizada. Isso não é só na igreja, até porque não começa aqui, é na nossa casa. Temos que ter uma vida organizada, filhos, pai, louvado seja Deus, uma vida organizada, tendo o momento certo para tudo, a hora certa para tudo, louvado seja Deus, viver uma vida em obediência contigo mesmo. Olha que tremendo, porque quando está na nossa casa, eu entendo que é viver uma vida de obediência conosco mesmo, porque eu tenho que ser exemplo aos meus filhos, eu tenho que corrigir ele e ele tem que me obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho que fazer as coisas certas, ser exemplo para eles e eles seguir isso. Isso aí é eu ser obediente comigo mesmo. É eu ensinar o caminho que deve andar. É eu fazer separação de tudo. Cada coisa ao seu tempo. Tudo organizado. Uma vida organizada. Eu falava de manhã que é dessa maneira, porque no trabalho é assim. Você chega lá, é tudo organizado. Você é o funcionário, tem seu superior, você tem a sua obrigação, você ganha para isso. E é tudo natural, porque você vai lá, faz a sua parte, o seu superior manda fazer o que é a sua obrigação, você vai e faz, porque você ganha para aquilo, chega no final do mês você recebe, você vai para a sua casa, você vai cuidar da sua família, naturalmente, uma vida organizada, tudo no seu devido lugar, tudo com ordem e decência. E aí, eu falava de manhã, quando a gente chega na igreja, com esse ensinamento já que parte da nossa casa, tudo fica mais fácil. Eu arrisco dizer que algumas galinhas rebeldes, louvado seja Deus, não têm essa organização em casa, porque senão não seria tão difícil na igreja. Não tem essa organização no seu cotidiano, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na rua, no futebol, porque senão não seria tão rebelde na casa do Senhor. Então, é primordial que eu e você tenhamos organização na nossa vida cotidiana, primeiramente, no nosso lar, no nosso dia a dia, sendo obediente conosco mesmo, porque aí chegando aqui, glória a Deus, aleluia, vamos obedecer o pastor, vamos obedecer o jovem, vamos obedecer o seu geração, vamos obedecer o líder de gesto e assim por diante. Glória a Deus, aleluia. Nos versículos de 11 a 13, o Senhor Deus cria toda a vegetação, planta que tem semente, árvores que têm fruto. Deus cria uma natureza frutífera e produtiva. O mesmo acontece em nossas vidas. Deus deseja que nós sejamos frutíferos, produtivos, que nós sejamos criativos, que a partir de nós coisas belas sejam criadas. Glória a Deus e aleluia. Então, o Senhor está novamente nos comparando com a criação natural dele. Louvado Deus, que eu e você podemos e devemos ser criativo, produtivo. Louvado seja o nome do Senhor, porque a matéria-prima, como já foi dito, Ele nos dá. Ele nos dá a saúde, Ele nos dá a vida, Ele nos dá o temor, Ele nos dá a sabedoria, Ele nos dá o Espírito Santo, Ele nos dá o fôlego para trabalhar no dia a dia do nosso trabalho. Então nós temos todas as ferramentas, todas, para vencer a cada dia, porque Ele nos dá isso. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Percebeu que na criação Deus nos dá a matéria-prima para tudo que existe. Como disse o pesquisador Jacques, que nunca criou uma mesa, que Deus nunca criou uma mesa, nunca fez uma porta, mas o Senhor Deus nos deu a madeira. Então isso é algo fenomenal, né? Porque Deus Ele não fez essa cadeira, não fez esse púlpito, Deus não fez esse templo, Deus não fez a sua casa, Deus não fez a mesa que você senta para fazer a sua refeição, mas Deus nos deu a sabedoria, Deus nos deu a condição, Deus nos deu a madeira que vem do natural, que é a criação dele desde o início. Então Deus Ele prepara e dá tudo para você ser bem-aventurado, para você ser abençoado, para você ter uma vida maravilhosa. Basta estar na presença, basta estar na obediência, basta querer 100% Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos dá a matéria-prima para tudo o que precisamos.
na nossa vida, mas cabe a nós suplicar a Ele e pedir que o Senhor nos ajude e dê criatividade e inspiração para que possamos ser frutíferos nesta terra. Inspiração é o que Deus mais nos dá. Ele nos dá inspiração, sim. Porque quando eu e você olhamos para trás, quando eu e você reconhecemos da onde Ele nos tirou, da onde Ele nos livrou, quando eu e você olhamos para essa natureza maravilhosa, você já se deparou com uma cachoeira linda, com pássaros lindos, já se deparou com o mar, já se deparou com todas as criações a qual foi citado aqui? Tudo Deus fez para você e para mim. Porque quando fala que a terra era sem forma e vazia, que havia um abismo, que havia trevas sobre a face da terra, louvado a Deus, Deus Ele não fez você ir ao primeiro para que você venha sofrer, para que você não tenha condições de prosseguir, para que você não tenha condições de adorá-lo, não. Primeiro Ele fez toda essa maravilha, Ele preparou tudo para você e para mim, do bom e do melhor. Depois que Ele viu, falou: agora eu posso fazer os meus filhos, porque tudo que eles precisam está aqui, e de graça. Aí Ele faz eu e você. Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso e tremendo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nos versículos de 14 a 19, Deus criou os luminares. Isto é os astros do céu. Ele criou o sol e as estrelas. Ele criou a lua e é muito interessante que na primeira parte da criação Ele cria a matéria-prima, a qual já falamos, de cada um dos elementos que vai criar agora, louvado a Deus. Ou seja, Ele fez alguns astros maiores, assim como a criação também. Ele foi lá e fez um casal de cada espécie. E aí depois Ele deu a ordem: vá e multiplique, vá e dê fruto, louvado a Deus. Não é diferente contigo e comigo. Como já falei aqui, Ele te dá a capacidade, Ele te dá, louvado a Deus, a condição, Ele te dá a oportunidade a cada dia, louvado a Deus. Mas eu e você temos que fazer a nossa parte. Como eu disse, tem que ter oração e ação, porque eu tenho certeza e convicção: se eu e você ficar na nossa casa orando 24 horas, não vai nada acontecer. Não vai nada acontecer, porque quando o Senhor constituiu a igreja, Ele constituiu isso aqui, para que um venha a ser unido com o outro, para que um ajude o outro, para que nós venhamos ter esse momento de chegar aqui e adorar o Senhor, de chegar aqui e bendizer o nome dEle, de chegar aqui e estar em comunhão. Louvado seja Deus. Mas eu tenho certeza e convicção que se nós ficarmos na nossa casa durante 24 horas, nada vai acontecer. Porque a ação é essa aqui. A ação é estar no culto na terça. A ação é estar no culto de ensino domingo. A ação é estar no culto da família à noite. A ação é estar na campanha. A ação é estar evangelizando. A ação é querer servir a Deus. A ação é estar disposto e disponível para Deus. Porque se não existir igreja, se Deus constituiu igreja, nós temos que entender o que Deus quer com você e comigo. Aonde tem 2 ou 3, ali é igreja. Ainda que você sozinho, não vamos misturar as coisas, porque assim a gente só pega o que nos aprai, só pega a parte boa, louvado seja Deus. Aí eu estou sozinho, eu não sou igreja, então Deus me dá poder, então eu posso fazer qualquer coisa, eu posso errar, porque eu não sou igreja, então eu não tenho poder, Deus não me ajuda. Não. Você sozinho vai ser sempre a quarta pessoa, porque vai ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você vai ser sempre a quarta pessoa. Você vai ser igreja aonde você estiver. Não tem desculpa para que eu venha errar na escola porque eu estou sozinho. Não vai ter desculpa que eu venha errar na faculdade, no trabalho, na rua, porque eu estou sozinho. Não. Você é sempre igreja do Senhor. Sempre. Porque você sempre é a quarta pessoa. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo vai estar conosco. Quando faz a criação do homem e da mulher, o que o Senhor fala, né? É interessante, Ele vai criar tudo através do poder da palavra. Ele vai, olha, vá e dê semente segundo a sua espécie. E quando chegar a nossa vez, Ele fala: façamos o homem e a mulher. Ou seja, o Espírito Santo, nós viemos ter entendimento dele a partir de Jesus, quando Ele falou: olha, eu vou para o Pai,
mas eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o meu Espírito. Olha que coisa maravilhosa. Eu já falei esses dias aqui. Ele foi, mas ele voltou em espírito. Vai estar com você, vai estar comigo, lado a lado, no vaso de Deus. Mas o interessante é que lá no início ele já falou: façamos o homem e a mulher. Então já estava aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvado, Deus já tinha uma promessa para você e para mim. Deus já tinha um projeto para você e para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Na nossa vida acontece o mesmo. Muitas vezes o Senhor Deus, nessas etapas, aleluia, muitas vezes o Senhor Deus, nessas etapas, trabalha em nosso caráter, em nosso sentimento, em nossa fé, para nos levar ao próximo nível, algo que seja agradável a Ele, né? Das etapas, como eu falei anteriormente, nos 3 dias ele faz a matéria-prima e nos 4 ele vai multiplicando aquilo. Aí ele fala de etapas. Aí eu trago para nós. Nossa vida também é assim. É etapas. É uma coisa de cada vez. E principalmente se falando de igreja, se falando de obra, se falando, louvado seja Deus, de ser obreiro do Senhor. Louvado seja, nós não podemos pular etapa nenhuma em nossa vida, principalmente na casa do Senhor. Eu dei um exemplo aqui de manhã e falei do nosso ministério, da nossa igreja, que nós temos que reconhecer que é um ministério sério, que é um ministério que não visa a multidão, não visa abraçar porque a pessoa chegou e já quer consagrar, já quer colocar no altar, já quer consagrar a obreira, já quer consagrar a diácona, a evangelista, porque eu quero segurar. Não, tem essa responsabilidade de etapas. Isso é muito bonito e muito bom, e é o princípio de Deus, é o que Deus nos ensinou. Etapas. Eu falava de uma igreja próxima a nós, que fechou, uma igreja que tinha um povo bom, uma igreja que muito maravilhosa em todo sentido, cadeira, púlpito, caixa, inclusive queriam vender para nós, mas tem que esperar um pouco mais, né? Mas queríamos comprar. 20 mil tudo, cadeiras do púlpito, mesa de som que é 3 mil, caixa de som que é 1.500, tudo 100%. Igreja maravilhosa, louvado seja Deus. E tinha um bom tempo na presença do Senhor, fazendo a obra. Mas chegou uma irmã, louvado seja Deus, e aí vem aquela visão: não, quero segurar, né? O negócio é multidão. Já trouxe para o obreiro, já colocou no altar, já foi para a direção, ou seja, pulou etapas. E por causa dessa irmã, que criou lá uma confusão terrível, essa igreja fechou. Isso é triste, mas é uma alerta para nós não pularmos etapa na vida. Louvado seja no Senhor. Ainda que, claro, né? Como eu falei, o diácono Wagner até sobre a situação, eu não acredito que seja só a irmã errada, porque a maior parte foi de quem estava na direção. Porque se alguém que está conosco ali 20 anos e traz uma causa, mesmo sendo uma causa terrível, que é uma mentira, aí vai dar um crédito ainda. Mas uma pessoa que chega e com 6 meses ou até menos levanta algo e destrói a igreja, é brecha aberta, é pular etapa. Então eu até arrisco dizer que a culpa é todinha da direção. Misericórdia. Que Deus venha nos guardar. Na nossa vida, perdão, deixa eu adiantar aqui. Nos versículos de 20 a 25, nós vemos a criação dos animais. É muito interessante perceber que nessa etapa o Senhor Deus abençoa esses seres, dizendo que eles devem se multiplicar e que devem encher as águas, e que devem se multiplicar sobre os céus, e que devem se multiplicar sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Essa ordem sobre essa declaração de bênção sobre os animais. O Senhor Deus vê que isso é muito bom. Olha que maravilha, aquilo que eu já disse, ele fez um canal de cada espécie e deu a ordem, né? Vai trabalhar, vai dar o primeiro passo, vai se multiplicar, vai buscar as almas, né? Fica só orando não, se não tiver ação, não vem. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que ter oração, tem que ter ação. Nos versículos de 26 a 28, temos a declaração da criação do homem. Fomos criados
criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos os seres mais parecidos com o Senhor. Nosso Deus na criação, isso é algo fantástico, né? Para Deus, a nossa criação é algo fantástico. É o que eu já disse, nós com certeza somos a primícia, somos a menina dos olhos do Senhor. Porque não precisa ser nem um pouquinho inteligente, né, para a gente ver que Deus criou tudo primeiro, todas as maravilhas, e depois Ele deu na sua mão, na minha mão, preparou para você e preparou para mim. Por isso que temos que valorizar a presença do Senhor, valorizar o Espírito Santo, valorizar a obra, valorizar a oportunidade de estar aqui no dia de domingo, aonde era para ser um culto mais avivado, aonde era para ter alguém rodopiando, mas estamos aprendendo a palavra do Senhor, que é o alicerce, que é a estrutura para você vencer a cada dia. É dessa maneira que você permanece. Louvado seja o nome do Senhor. Deus pessoa fez seres pessoais. Deus pessoa fez seres pessoais que somos nós. Somos semelhança de Deus como pessoa. Todos os outros seres que Ele criou não raciocinam, agem por impulso. Nós não, nós pensamos, nós sentimos, nós falamos, nós decidimos, enfim, nós criamos. Porque Ele nos deu o poder da sua palavra. Podemos tudo naquele que nos fortalece. Ele nos dá a matéria, e nos dá a inteligência, e nos dá o Espírito Santo. Para nós vencer e vencer. Basta você e eu fazer a ação, dar o primeiro passo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus dá autoridade para o homem. Vemos que após a criação do homem, o Senhor Deus ordenou que ele se alimentasse de tudo que a terra gerava. A promessa é a de que a terra nos alimenta, o que de fato acontece. Trazendo isso para a nossa vida particular, para o nosso dia a dia, nós precisamos ter a consciência de que o Senhor Deus criou a terra para que nós a governasse e que tivéssemos oportunidade para vencer, oportunidade para prosperar, oportunidade, louvado seja para o poder da sua palavra ser mais que vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. Basta ter disposição para trabalhar e o que desejar buscar. Eita Jesus! Muitas pessoas se acomodam à sua situação de vida e acabam vivendo muito tranquilo. Louvado seja Deus. Não se planeja na vida. Fomos criados à semelhança de Deus. Precisamos tomar decisão importante na nossa vida. O Senhor não fará tudo por nós. Não fará tudo por nós. E não fará mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. O que Ele podia fazer de maior, de tremendo, Ele já fez, que foi morrer por você e por mim. Louvado seja Deus. Mas eu você tem que reconhecer isso e valorizar. Não basta só reconhecer, não. Não basta só reconhecer, não, porque quase todo mundo, se não todo mundo, reconhece isso. Mas louvado seja Deus. Tem que reconhecer e valorizar. Reconhecer e valorizar. Louvado seja Deus. Na última parte do capítulo de Gênesis, no versículo 31, o Senhor Deus fica muito satisfeito com tudo que havia criado. E vendo que ficou muito bonito, muito maravilhoso, Ele ficou feliz. Viu que tudo que havia feito era bom. A criação foi para Deus algo prazeroso, algo satisfatório. Precisamos ter em mente que Deus nos ordenou, não nos criou com ódio, mas com amor, e deseja se relacionar conosco em amor e com prazer. Ele deseja passar o tempo todo conosco, tempo com qualidade. Aleluia! E que nós não somos fardo para Ele, mas somos o seu prazer. Ele viu que tudo o que havia feito tinha ficado muito, muito bom. Glória a Deus por isso. Olha só o que o Senhor fala, né?
que Ele tem prazer na sua vida, tem prazer na minha vida, Ele tem prazer em ter criado você, tem prazer em ter criado eu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que nós viemos despertar o desejo de conhecer mais esse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E para isso nós temos que, de vez em quando, sentar assim, sentar e aprender junto. Louvado seja Deus, para saber da onde vem aquelas coisas maravilhosas que você sente no culto. Renovo do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, graça do Espírito Santo, louvado seja Deus, profecia que você profetiza, que você recebe, cura que você é curado, Deus usa você para curar, louvado seja Deus, mas você tem que saber de onde vem isso. Isso só vem de Deus, só vem de Deus. Todas as coisas que foi feita não existiria se não fosse por Ele. Então você tem que reconhecer, eu tenho que reconhecer, e o melhor, valorizar isso. Não perca um curso de ensino, se esforce para estar. Se esforce para estar. Deus já aliviou a quinta-feira para você despertar na manhã de domingo e estar aqui. Por esse desejo, não porque o pastor fala, não porque o irmão fala, não porque o líder fala, não. Porque dessa maneira não vai adiantar. Eu fiz isso hoje porque Deus tocou meu coração e glória a Deus, mas não pretendo fazer mais. Louvado seja o Senhor, porque não é por força e nem por violência. Você tem que querer, eu tenho que querer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ficar com esse ensinamento, capítulo 2, a gente vai tentar fazer, acredito que não no próximo domingo, porque vamos fazer uma consagração, que é o nosso curso da ceia, mas futuramente vamos ver o capítulo 2 e assim por diante. Eu tenho um desejo de aprender a Bíblia com vocês. Eu tenho um desejo, louvado seja o Senhor, de conhecer esse Deus que eu prego, esse Deus que eu vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque é dessa maneira que você vai ficar alicerçado, que você vai ter convicção que Deus é tudo na sua vida, que Deus é tudo na minha vida. Por isso que muitas vezes qualquer ventinho te tira da presença. Qualquer ventinho me tira da presença. Qualquer picuinha, qualquer conversinha nos tira da graça. Mas quando nós conhecemos que Deus, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso, Ele te ama, Ele pagou o preço por mim, que nada é para o homem, nada é para a mulher, que tudo é para Deus, que toda honra e toda glória é para Ele. Você não vai deixar se levar por picuinhas, por conversa, não. Eu faço para Deus, eu faço para Deus, eu faço para Deus. Goste quem quiser, louvado seja o Senhor. Goste quem quiser. Porque às vezes alguém não faz, mas quando alguém faz, a pessoa se sente incomodada. Não pode isso. Eu queria que mais pessoas pudessem fazer e quisessem fazer. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Mas se você não vir no curso de ensino, se eu e você não aprendemos junto, o inimigo pode usar assim, qualquer pessoa lá de fora, como usou em um certo ministério aí, e a pessoa entrar e acabar com toda a igreja. Pode sim, porque o alicerce está aqui, a palavra é essa. Se você não tiver acessado nela, se às vezes algumas conversinhas no nosso meio mesmo, que temos a obrigação de um amar o outro. Obrigação, né? Obrigação, porque não tem como a gente ser igreja, estar na igreja adorando, louvando, pregando, e a gente ter mágoa do irmão. Por coisinhas pequenas a gente fica errado. Imagine se Deus permite que venha alguém lá de fora como foi enviado ali, e eu e você não está alicerçado nisso aqui. Você pode cair, eu posso cair, e a obra do Senhor pode perecer sim. Amém? Vamos colocar de pé, que alguém está no meu. Pode já?